começando mais uma aula, né? Aqui de filosofia política, né? Aqui, então a gente vai falar com nossos alunos, né? Que estão online, né? Então essa interação, né? Virtual, mas a aula continua a mesma, né? Vai falar sobre o pensamento político, né? De Karl Marx, né? Filosofia dentro da filosofia política e como ele influenciou o nosso pensamento político de até hoje, né? Até hoje, inclusive dentro das universidades, tem as linhas teóricas, né? As linhas de estudo que usam o Karl Marx como obra, né? Como norteador de pesquisa. E a obra dele, ele é inclusive usado muito para tirar tese de doutorado, mestrado, e até hoje o Karl Marx ele é relevante. Então, o que acontece, né? O Karl Marx ele nasceu, né, em 5 de maio de 1818 e faleceu em Londres em 14 de março de 1883. Ele foi filósofo, economista, historiador, sociólogo e teórico político, jornalista e revolucionário alemão. Então o que acontece? A gente tem uma ampla coisas dentro de Karl Marx, né? Que ele é relevante dentro da sociologia, dentro da economia, dentro da história, dentro da sociologia. E o que acontece? Ele também, né? O fato de ser jornalista também, ele usava essa profissão também para divulgar suas ideias, né? E aí o Marx estudou Direito e Filosofia nas universidades de Bona, em Berlim. Então, quer dizer, ele é um acadêmico, né? Ele estudou duas áreas que são mais áreas afins, né? Filosofia e Direito, uma área também que são as duas áreas que mais influenciam, né? A vida dos seres humanos, né? Porque a gente vive num estado de direito e a nossa vida é norteada por leis, né? Tanto as leis oficiais quanto as leis não oficiais. Essas leis de conduta, lei jurídica, penal. Então, quer dizer, a vida em sociedade ela é redigida por leis. Então, Karl Marx, o fato dele ter estudado direito e filosofia, dá muita propriedade para ele fazer uma análise, entendeu, social e até do mundo para poder estruturar seu pensamento. Devido às suas políticas públicas, eita porra, devido às suas publicações políticas, se tornou apátrida, viveu no exílio com suas mulheres e filhos em Londres, e por décadas, né, ele desenvolveu seu pensamento em colaboração com o pensador Friedrich Engels e a publicar os seus escritos. Então, quer dizer, ele coisou, né, ele pegou e o fato do pensamento dele ser divergente, então quer dizer, ele foi mandado de um lado para o outro, e o Engels, ele inclusive ele patrocinou, né, a questão dos estudos, ele apoiou Marx, inclusive ele estava junto com ele nos escritos, então ele foi um grande parceiro para a vida toda. Então quer dizer, se hoje a gente tem o Marx aí, é porque a parceria dos dois, entendeu? Eles estavam se ajudando ali para fazer essa grande linha de estudo, né? Pesquisando na sala de leitura do Museu Britânico. Então, quer dizer, o Karl Marx ele estruturou a pesquisa dele dentro da biblioteca, né? Do Museu Britânico. Então, quer dizer, é uma das melhores bibliotecas do mundo. Então, por isso que é muito importante a leitura. Vocês pesquisarem, vocês estudarem, entendeu? Para poder entender, porque dentro o que acontece? O que é uma biblioteca? Hoje em dia o pessoal usa muito o Google, a internet, porém, entendeu? Porém,
Antigamente, a síntese do conhecimento estava todo nas bibliotecas, nos museus. Então, ainda hoje é relevante, entendeu? Um ótimo lugar para estudar e adquirir conhecimento. Então, o fato de ter todos aqueles livros lá à disposição fez com que ele fizesse uma análise profunda da história da sociedade, e aí então traduzisse essa história da sociedade para a política e poder sistematizar todo o entendimento de como o mundo funciona. Então Marx ele foi um filósofo por causa disso, porque ele não só se baseava dentro da filosofia, se baseava dentro da história, dentro da sociologia, dentro do que seria uma questão antropológica. Então ele estava em todas as áreas, dentro da economia. Então todas as áreas de conhecimento estavam lá dentro da Biblioteca de Londres, e ele pôde pegar uma coisa ali, outra coisa aqui, entendeu? Outra coisa ali, e foi sistematizando a questão do pensamento dele. Os títulos mais conhecidos, né, é o panfleto, né, do Manifesto Comunista, de 1848, e o triplo volume do Capital, de 1867 a 1883. Marx escreveu três volumes do Capital. E esses 3 volumes do Capital é um basilar, né, é um norte que dentro da universidade a gente usa para poder desenvolver trabalhos na linha de pesquisa de Marx. Então, quer dizer, essa obra que demorou muito tempo a ser feita, ela até hoje ela serve de norte, né? Como se fosse uma espécie de bíblia para os historiadores, para os sociólogos, até para os antropólogos. Então, quer dizer, o Marx ele tem uma questão, uma importância indescritível para o pensamento humano, né? O pensamento político e filosófico de Marx teve uma enorme influência na história intelectual, econômica, política e subsequente. Então, o que acontece? Se hoje em dia a gente tem partidos, né? Os partidos que disputam as eleições, a questão de uma linha mais, digamos, de esquerda, muita gente tem desse pensamento do Marx dentro desses partidos. Uma questão social, uma questão mais, entendeu, igualitária, por causa do pensamento de Marx. A gente tem essas coisas, entendeu, dentro do pensamento de Marx, que influencia a nossa política. Tanto é que é muito fácil se identificar, né, com a questão do pensamento de Marx. Por quê? Porque quem é que não gosta, né, de que todo mundo esteja bem, né? Sendo que a gente tem uma sociedade desigual, e o pensamento de Marx ele preza por uma igualdade. Então todo mundo quer, né, ter chance, né? Então o Marx ele chega nesse sentido da influência política para formar partidos que seguem as suas ideias para fazer políticas públicas melhores para a sociedade. O seu nome tem sido usado como adjetivo, né, e de escola teórica. E realmente, dentro do curso de História, dentro do curso de Filosofia, de Sociologia, sempre tem os marxistas, né? Entendeu? Sempre parafraseando e sempre fazendo citações de Marx para poder fazer análises sociais atuais. Dentro das discussões dentro da universidade, a gente vê sempre os marxistas citando Marx e usando Marx para explicar tudo, né? Então Marx explica muita coisa, porém ele não explica tudo. Porém, uma corrente forte das universidades públicas, principalmente aqui no Brasil, é a corrente marxista. Então a gente também tem umas críticas, né? A teoria críticas de Marx sobre a sociedade, a economia e política, entendida coletivamente como marxista, sustenta que a sociedade humana se desenvolve através de lutas de classes. Bem, realmente essa questão aí, que por exemplo é o patrão versus o proletariado versus os empregados, né? Entendeu? Os capitalistas versus
os, os pobres que estão sendo explorados. Então, quer dizer, o Marx ele explica uma dinâmica que a sociedade ela é construída baseada na exploração e nos explorados. E seria, entendeu, uma variante, entendeu, do que seria o mestre e o escravo. Seria só que de uma outra forma traduzida. Aí a disputa pelo controle de recursos limitados pode ser desde o mais básico, como comida, água, e até materiais de matéria-prima necessários para obter outros recursos. Então, basicamente, essa disputa por recursos é o que fomenta as guerras, é o que fomenta a questão da riqueza. Então, por exemplo, a gente vai no deserto. Então, quer dizer, no deserto o recurso mais valioso é a água. Então, por exemplo, se tu tem um poço no deserto que tem bastante água boa, então é água potável, então é claro que você vai ter um bem mais precioso, você vai ser a pessoa mais rica do deserto. Então pode acontecer guerras para tomar esse recurso seu. Então há conflitos, entendeu? É por causa dos recursos. Essa disputa por recursos e o controle desses faz com que a sociedade se divida em classes e depois disputem os recursos. Então, quer dizer, países inteiros disputam recursos, petróleo, terras, e basicamente isso aí foi a história da humanidade que até hoje se repete. Aí a gente pode pegar questões atuais e associar. Aí entra Marx de novo para explicar isso aí, ó. A guerra do Iraque foi por causa de petróleo. A guerra da Ucrânia por causa de terras raras. A guerra, Segunda Guerra Mundial, por causa de recursos também, colônias. Primeira Guerra Mundial por causa de colônias, recursos de colônias. Então a gente vai pegando toda a história da humanidade, sempre por trás de uma guerra tem a questão de recursos. Guerra na África. Então quer dizer, sempre tem a questão do recurso por trás. E nesse sentido, Marx fez uma leitura, entendeu, bastante interessante sobre o que move as guerras. Recursos. Inclusive a guerra ela também se autogere, porque quando tu tem recursos, tu pode produzir armas que podem ser usadas para obter mais recursos. Então é uma cadeia que vai se fomentando, vai se complementando para sempre ter essa força motriz da sociedade, que move a sociedade, que sempre está obtendo mais recursos. Olha, o Pedrinho mandando mensagens aqui perguntando, né? É por isso que a guerra nunca acaba. Entendeu? Interesses econômicos. É claro que algumas guerras têm um pano de fundo que dizem que é sobre uma coisa, só que na verdade, no final das contas, é sobre recursos. Aí, no modo capitalista de produção, isto manifesta-se no conflito entre classes dirigentes e a burguesia que controla esses meios de produção. Então o que acontece? Marx ele determina, né, ele denomina que quem tem os recursos, quem controla os modos de produção é a burguesia, a classe burguesa, né? E que o proletário, né, as pessoas que trabalham para esses burgueses, eles vendem a sua força de trabalho, no caso eles vendem o seu tempo de trabalho. E aí ele vai colocando vários e vários conceitos que vão explicar como esse processo ocorre. Essas classes trabalhadoras são conhecidas como proletariado, prole,
que permite a existência desses meios através da venda de sua força de trabalho em troca de salário. Então, ele troca a força de trabalho dele, ele troca o tempo dele, as habilidades dele por um salário. Então isso aí é contabilizado, entendeu? Então o proletário, né? Ele, só que Marx ele vai mais além sobre a questão esse salário, né? Que ele afirma que esse salário não corresponde à questão do real valor do trabalho desse operário, desse trabalhador, entendeu? Só é pago para ele uma parte do trabalho dele. A outra parte fica com o patrão, fica com o burguês. Você vende o tempo da sua vida para ter dinheiro e, além do seu esforço, que é contabilizado em horas, e cada hora trabalhada vai ser revertida para você no final do mês. Então, é basicamente a explicação da vida das pessoas comuns. Ela vende a sua hora de trabalho, em troca de dinheiro. E esse dinheiro, ele é usado para adquirir recursos. No caso, uma alimentação, você pagar os seus bens de consumo, você pagar os serviços, luz, água, comida e transporte, comprar um carro, botar gasolina no carro, todos esses recursos que fazem você viver melhor é comprado com dinheiro do seu salário. E dependendo do seu salário, ele pode não dar conta de comprar todos os recursos que você precisa para viver no final do mês. Então, por isso que o pensamento do Marx, ele é muito defendido e muito aceito pelas classes mais pobres. Então, Marx, ele conversa diretamente com essas classes, enquanto que quem tem mais recursos geralmente não são muito fãs dessas ideias de Marx, porque a ideia de você pagar o salário a mais por seu trabalhador, sendo que você pode pagar o mínimo ou até menos, e você obter lucro com esse pagando pouco, obtendo muito lucro e pagando pouco, é uma forma, entendeu, de obter muito dinheiro. Então, as classes maiores, as classes superiores, elas não gostam, entendeu, muito do pensamento do Marx. No modo de capitalista de produção, isto manifesta-se no conflito entre classes dirigentes, conhecida como burguesia, e que controla os meios de produção, e classes trabalhadoras, conhecida como proletariado, que vende a sua força de trabalho. Então sempre vai ter esse conflito de classes. A crítica a essa abordagem é conhecida como materialismo histórico. Aí que vem, entendeu, a grande mudança, né? A grande explicação para a história da humanidade. O materialismo histórico é uma teoria que explica a mudança social através das relações materiais, principalmente as econômicas e as produções, a forma com que produzimos o necessário para viver, moldado a consciência e as demais estratégias sociais como política e cultura. Então, tudo, né, é movido, né, pela questão dos recursos. Por exemplo, sociedades escravistas que tinham sua estrutura baseada no modo de produção escravista. Então, quer dizer, as guerras, elas eram para obter terras, também para produção agrícola, mas também eram para obter escravos, que essa mão de obra escrava era usada para produzir. Então você tinha terra e você tinha escravo.
E juntando esses dois, você conseguia ter uma boa produção agrícola, você poderia ter outros recursos. Então, quer dizer, desde os tempos mais antigos, a gente tem essa questão desse conflito de classes para obter recursos, né? Sociedades comunais, coletivistas e sociedades atuais. Então, o modo de produção de uma sociedade comunal, como os indígenas, tudo que é obtido da caça, da pesca, da produção agrícola deles, é dividido entre todos. Então, quer dizer, ali é o modo também de produção, né? E as sociedades atuais, entendeu? O que acontece? Cada um tem o seu emprego, cada um tem o seu trabalho e obtém seu dinheiro. E esse dinheiro, ele é usado para você ter o necessário para você sobreviver. Então, o que acontece? Quando a gente anda por aí, encontra mendigos, encontra usuários de drogas, entendeu? Eles estão pedindo. Não adianta você oferecer comida, oferecer água. Eles querem o dinheiro. E esse dinheiro é para eles fazerem o quê? Que é um recurso financeiro onde ele vai conseguir comprar a droga dele. Então, na verdade, o usuário de drogas, ele também quer recursos financeiros para obter a droga dele, para ele ficar, entendeu, no modo de vida dele, que é ficar aí vai explicações, né? Fugir da realidade dele, ou às vezes realmente, simplesmente ele é viciado mesmo, ele não pode ficar sem. Então, mas ele precisa de obter esse recurso de alguma forma. E quando ele fica disfuncional, não consegue mais trabalhar para conseguir manter o vício dele, ele vai conseguir outros meios, que pode ser desde furtos até a questão da mendigância, que tem basicamente o objetivo de obter dinheiro para obter esses recursos. Esse recurso, que seria, no caso do drogado, seria as drogas. Aí o motor da história, onde a luta de classes é a principal força motriz da mudança da história. Então, quer dizer, a disputa de recursos, ela sempre é feita para obter esses recursos. É sempre a guerra, tudo que a gente faz na vida é para obter dinheiro. Então, desde você sair de casa até para você ter um entretenimento, você precisa de ter o recurso para comprar um refrigerante, para sair com seus amigos, para comprar uma pizza, para ir para o cinema. Você precisa de recurso financeiro. Esse recurso financeiro, ele é obtido através do seu trabalho. E dependendo do seu trabalho, ele pode ser o suficiente ou não para você adquirir o que você precisa. Olha, por exemplo, a mudança do feudalismo para o capitalismo, né? Saímos de um modo de trabalho baseado na servidão para o trabalho remunerado. Então, quando teve essa mudança do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo, a gente tinha um sistema que tinha senhores feudais, dono da terra, que as pessoas trabalhavam voluntariamente para ele na terra, e parte do que eles obtinham na terra, nessa produção agrícola, parte ia para o senhor feudal e parte ficava com ela. Mas elas eram livres. Elas podiam ir para o trabalho em outro feudo, mas o sistema era o mesmo, entendeu? Elas produziam, a terra era do seu feudal, a maior parte ficava para o seu feudal, beleza, e a outra parte ficava para o sustento desses trabalhadores. Aí quando mudou, quando mudou esse sistema, teve vários conflitos, teve várias situações, guerras, e aí quando mudou para um conflito num trabalho remunerado, continuou a mesma coisa. Só que no lugar do seu feudal, a gente tinha fábricas, a gente tinha lojas, a gente tinha empresas, que o recurso continuou na mão dessas pessoas, e
vinha pessoas voluntariamente trabalhar nessas empresas, nessas indústrias, voluntariamente elas foram trabalhar para obter, de vez de sustento, de vez de comida, como era na época medieval, da era feudal, obtia dinheiro. E esse dinheiro ele era usado para obter comida. Então, basicamente, houve a mudança, né, do sistema, mas a forma de trabalho continuou praticamente a mesma. A gente só substituiu, entendeu? A comida pelo dinheiro. O que é? E o dinheiro é para obter comida. Porque o salário que se paga comumente, a maioria dos trabalhadores, eles dizem que só dá para comer. Às vezes não dá nem para pagar um aluguel decente, morar num lugar assim bom. Não tem nem como obter uma habitação digna, habitações precárias. Então, às vezes só dá para comer mesmo. Então, quer dizer, a gente continua trabalhando por comida. Aí Karl Marx, compreendendo o trabalho como uma atividade humana que se desenvolve socialmente, então quer dizer, no tempo de Marx, realmente, existia trabalhos que eram desenvolvidos, entendeu, em conjunto, frente de trabalho, na agricultura, na indústria. Só que atualmente houve outros tipos de trabalho que podem ser feitos individualmente. No tempo de Marx, a maioria dos trabalhos eram feitos coletivamente, socialmente. Atividades humanas, a atividade era feita com várias pessoas. Hoje em dia a gente tem uma questão mais individualista. Porém, ainda continua existindo a questão dos trabalhos feitos socialmente. Aí o homem como ser social faz através do seu trabalho as relações de produção e suas relações sociais, que gera todo um processo de formação da sociedade. Homem, trabalho, relações sociais e humanidade, né? Homem, trabalho, relações sociais e humanidade. Então, quer dizer, se a gente eliminar as relações sociais e o trabalho, a gente pode ter até os homens, mas a gente não tem humanidade. Aí, a partir daí, Marx vai identificar a alienação do trabalho, que é a perda do controle de totalidade do trabalho, e que se perde no processo produtivo. Então ele perde todo o processo, perde toda a alienação do trabalho, ele perde todo o controle do processo total de uma produção de um recurso. Vamos pegar, por exemplo, esse lápis, beleza, tal. Aí o que acontece? Ele é composto, entendeu? Da madeira, do grafite e uma borrachinha, beleza, uma borrachinha. Então o que acontece? Teve um grupo de pessoas que foi envolvida para produzir essa madeira. Os agricultores que plantaram esse pinho para fazer essa madeira. Aí depois veio outros trabalhadores para produzir e deixar desse formato. Teve os mineradores que tiraram esse grafite do solo. Aí outra empresa que foi produzir esse formato que está desse grafite, e outra empresa que foi para montar, e outra cadeia de produção que foi feita para fazer essa borracha. Desde dos agricultores, né, que tiraram das seringueiras essa borracha, até a empresa que faz ela ficar desse jeito para poder ser usado junto com lápis. Então, o processo, um trabalhador sozinho, dificilmente ele vai conseguir produzir esse lápis. E olha que é um exemplo de um objeto extremamente simples. Imagine objetos mais complicados, como celulares, como computadores, como carros, entendeu?
dificilmente você vai ter um total controle do processo, né? Que ele também explica que isso aí acontece por causa da fragmentação do processo de trabalho. A fragmentação do processo de trabalho. Então é o que a gente explicou, né? O pessoal que planta madeira, o pessoal que minera e o pessoal que faz a borracha. Foi fragmentado. Posteriormente, isso causa a mais-valia, onde o trabalhador recebe um salário, porém o valor da mercadoria que ele produz é maior do que seu salário. Então, quer dizer, se um trabalhador ganhar dinheiro para a produção de um lápis, ele, pela produção da sua parte no processo, pode ser que ele ganhe centavos por produção de cada lápis, enquanto que esse lápis pode ser vendido a R$2. Então, que seria R$1,95 seria a mais-valia, entendeu? E 5 centavos, se ele ganhar 5 centavos para produzir esse lápis, e o lápis é vendido por R$2, então R$1,95 seria a mais-valia do patrão, enquanto que o salário do trabalhador pela produção desse mesmo lápis seria 5 centavos. Aí a gente vai falar também sobre o Manifesto Comunista, né? O Manifesto Comunista, que foi a primeira obra de Marx, né? Aí o Manifesto Comunista Marx escreveu o manifesto com o filósofo alemão Friedrich Engels, né? O parceiro dele, né? E contribuiu financeiramente e com ideias também e habilidade literária, né? Mas Marx foi reconhecido como um gênio por trás da publicação conjunta. Então, quer dizer, o Engels contribuiu com o Manifesto Comunista, porém o Marx que pegou a fama, né? Aí o Manifesto procura explicar os valores e os planos políticos do comunismo, um sistema de crenças proposta por uma pequena e relativamente novo grupo de